Bem, hoje, seguindo o nosso projeto da revista Conviver, preparando já a 26ª edição da revista, inclusive eu estou com a 25ª edição, a edição histórica, dos 50 anos da Unimed, em que esse projeto audiovisual também conversou com a entrevista do nosso querido José Lucas, que até a revista 24 escrevia a coluna que hoje eu escrevo. Hoje nós damos continuidade a esse projeto tão bonito, preparando a 25ª edição da revista Conviver, com a entrevista de Gil Braz, uma das pessoas, um dos médicos campinenses com o mais profundo caráter humanístico que eu conheço. Então, Gil Braz, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Quero que você fique absolutamente à vontade. Aqui é um bate-papo que vai servir para a posteridade. Então, vamos começar a nossa entrevista de hoje com o Gil. Bom dia, Gil. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, André. Gostaria de começar perguntando nome completo, data de nascimento e onde nasceu. Nasci no dia 3 de janeiro de 1945, final da Segunda Guerra Mundial. E nasci numa cidade muito bonita, uma cidade aqui perto de Campina Grande, chamada Taquaritinga do Norte. Cidade de um clima muito bom, a serra. Sou serrano. Muito bem. E seus pais? O nome dos seus pais, o que eles faziam? Certo. Meu pai chamava-se Braz Bezerra de Vasconcelos e minha mãe Maria de Lourdes Borges Vasconcelos. Minha mãe era natural de Taquaritinga, de família toda de cafeicultores, e meu pai veio na época de Vitória do Espírito Santo, casou e viveram muitos anos. Viveram muito bem, muito felizes. Seu pai fazia o quê? Meu pai, ele era... Quando ele casou, ele teve que deixar todo o histórico do sulista, porque ele foi um tempo sulista, e veio trabalhar com café em Taquaritinga. E com 2 anos, ele mudou para Campina Grande e foi ser comerciante de álcool aqui em Campina Grande. Então você chegou em Campina Grande, você teve uma infância muito curta em Taquaritinga, né? Exatamente. Com que idade você chegou em Campina Grande? Cheguei com 2 anos de idade e vim para Campina Grande. Então, de 2 aos 16 anos, eu vivi toda a minha infância nessa cidade maravilhosa. Como era Campina Grande da sua época? André, eu tenho memória boa. Muito bem. Me lembro de detalhes de Campina Grande. A Rua das Areias, a rua tinha esse nome porque tinha muita areia e fazia muita poeira nas lojas, nos armazéns. A Rua 13 de Maio, ali onde hoje é o Parque do Povo, ali era uns coqueiros, umas casinhas, um açude novo, onde hoje ali é o Parque Evaldo Cruz, ali era o açude novo. Me lembro de detalhes da antiga Campina Grande. Então, Gil, veio para a infância em Campina Grande, até 16 anos em Campina Grande, uma Campina Grande que você acabou de descrever, com indústrias. Mas quais foram as escolas que você frequentou? Como foi sua infância nos estudos, até antes da faculdade? Eu estudei numa escola Nossa Senhora de Fátima, uma escola que tinha ali na Afonso Campos, uma escola das Irmãs Falcone. E no 4º ano eu terminei o primário, que antigamente chamava-se primário, e fui para o Colégio Diocesano Pio XI, Padre Emílio Viana. E passei uns anos no Pio XI, depois fui para o Colégio Estadual da Prata. Colégio que eu guardo boas recordações. Quando eu passo ali naquele espaço, naquele campo, naquele lugar onde despertou uma... Eu sempre gostei muito de espaços, entendeu?
Acho que o confinamento traz problemas na nossa mente. Aí o Colégio Estadual da Prata, pelo espaço que apresenta, isso dava um interrelacionamento para as pessoas melhor. Muito bem. Essa construção, desde Taquaritinga do Norte, depois vindo para Campina Grande, essas mudanças de colégio, em que momento da sua vida você sentiu que queria ser médico? Como foi essa ideia de virar médico, de se tornar médico? André, eu acho que eu sempre fui médico. Né? Sinto sempre dentro de mim que sempre eu queria ser médico. Não sei exatamente explicar esse chamamento para a medicina, mas eu me encaminhei quase que de uma forma natural, como um rio que vai correndo para o mar, eu fui chegando e querendo ser médico. Na época não existia, quando a pessoa fazia as provas, quando não era aprovada, aproveitava a média para fazer outro curso. Eu tinha dentro de mim que se eu não conseguisse ingressar na faculdade de medicina, eu iria repetir o vestibular. Eu não queria outra chance. Então era uma certeza de que médico você seria. Você associa essa certeza a algum grau de espiritualidade? Você que é notadamente espírita, você acredita que isso tem relação com essa visão espiritual sua? Em algum momento você... Acredito sim. Acredito que desejo meu de servir, de amar, através das ações, servir o outro. Isso foi determinante. Você fez medicina onde? Eu fiz medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, uma escola de Recife, uma boa faculdade, onde fiz muitos amigos, maravilhoso. Formou-se em que ano? Formei-me em 1968. 1968. 7 de dezembro de 1968. Anos em ebulição, hein? Anos em ebulição. Aquilo que mudou a história do nosso país. Não é? Às vezes eu digo, não sei como teria sido, mas sei que foram coisas que mudaram. Certo. E dentre seus diversos professores, teve algum que marcou mais profundamente a sua formação? André, tem um episódio que eu acho importante na minha história. Eu tinha um professor de clínica médica chamado Luciano de Oliveira. Esse cidadão, ele marcou profundamente minha trajetória e minha forma de ser médico. O professor Luciano, numa certa ocasião, os alunos, no afã de examinar um paciente, todos correram para colocar o estetoscópio para auscultar as bulhas cardíacas que o paciente apresentava, e nesse momento a sandália do paciente caiu. Ele saiu do lugar onde estava e calçou a sandália do paciente. Isso para mim foi determinante, eu perceber a humanidade, a maneira, quem era a pessoa importante que estava ali naquele momento. Tanto que eu sempre vi e vejo que o paciente é o mais importante. Isso é a essência da medicina, né? Essa é a essência. Deveria ter sido sempre persistido como a essência. A gente tem perdido muito disso atualmente. É muito bom ouvir e você, desde a mais tenra idade, como médico na formação, você viu isso. E você me contava, logicamente, a gente conversa muito, já conversou muito em outros momentos. Você me falou de um evento, inclusive com o professor Luciano de Oliveira, na sua
prova de residência. Foi. Me conte aí esse fato, eu achei muito interessante, eu acho que a gente tem que compartilhar com os ouvintes. Eu fui fazer uma prova oral para acadêmico residente do Oswaldo Cruz e sorteou o ponto, caiu para mim, glomerulonefrite. Eu não sabia nada. Aí conversei para lá, conversei para cá, aí o Luciano disse assim, o professor Luciano disse assim: Gil, eu estou vendo que você não está sabendo de nada, mas eu vou lhe dar um 8 por saber quem você é, pela humanidade com quem você trata os pacientes. Isso para mim reforçou e muito. Aliás, não reforçou, eu sempre fui assim, sempre coloquei uma visão de serviço, e sempre vi que o paciente precisa ser acolhido com amor, com respeito, porque ele está numa situação delicada, expõe as suas fraquezas. Adoecer não é fácil, e a pessoa ficar à mercê de um poder que as pessoas acham que o médico tem. O médico não pode ser assim, ele tem que ser humano. Eu digo assim, André, que antes da pessoa querer fazer medicina, pense no porquê quer fazer medicina. Porque temos que ter humanidade. E essa construção, a vida é um ato contínuo, não é verdade? Então, o que você foi como criança, ela não se dissocia do que você foi como estudante, do que você é hoje. Você acha que aquela criança que buscava espaço é a mesma criança que, quando foi estudante de medicina, descobriu o caráter humanístico da medicina em essência através do professor Luciano? Isso lhe colocou no rumo da psiquiatria? Ou, em outras palavras, o que fez você procurar a psiquiatria? Eu digo que todas as pessoas que procuram, todos nós, tem um ditado popular que diz assim: todos nós, de médicos e de loucos, temos um pouco. Então, eu acho que o psiquiatra, ele compreende um pouco esse lado dele e do outro, da loucura dele e do outro. Então eu me encaminhei pela psiquiatria, porque na psiquiatria a gente toca mais a outra pessoa. Eu digo assim, André, a gente, quando é psiquiatra, muitas vezes, quando conhece a outra pessoa com as suas fragilidades, com o seu lado que ele tem vergonha de expor, às vezes, e você continua gostando da pessoa, porque nós somos, em essência, precisamos desnudar-nos, nos desnudar. Eu digo assim, quando o cliente às vezes começa, eu digo assim: fique sem vergonha, no bom sentido. A vergonha faz a gente, muitas vezes, não ser verdadeiro. Muito bem. E quando foi que Campina ganhou de volta o não mais menino tímido, e sim o psiquiatra humanista? Qual foi o ano que você voltou para Campina? E principalmente, você tinha ido para Recife, inclusive a terra que construiu a medicina de Campina Grande. Recife, Pernambuco, tem essa responsabilidade na nossa história, porque boa parte dos médicos contemporâneos seus e até mais antigos tem Recife como a sua veia científica de formação. Mas o que determinou sua volta? Por que é que você voltou para Campina Grande para exercer a psiquiatria no primeiro momento? Você colocou que o menino tímido, eu conservo esse menino até hoje. Acho que todos nós devemos conservar esse lado, a essência nossa.
E o que me fez foi, acho que foi o desejo de, eu sou muito família, então eu voltei pela família, para ficar junto dos meus familiares. E quando eu terminei, eu fui para o Rio de Janeiro e trabalhei no Rio. Eu fui um estudante, não vamos dizer que fui pobre, mas eu fui um estudante que precisou trabalhar, dar plantões, naquela época era possível, e trabalhar para poder se manter. E no Rio eu dava plantões e criei laços com o dono da clínica na qual eu trabalhava. Ele até disse assim, Gil, quando terminou, disse que voltava para lá no Nordeste, ele disse, Gil, vende teus picuai lá no Nordeste, o que é que tu vai fazer naquele meio daquele chique-chique? Vende teus picuai e entra de sócio aqui conosco. Mas não, eu estava determinado e voltei para ficar junto da família e me senti bem. Você chegou em Campina em que ano? Eu tenho duas fases de Campina Grande. A primeira fase foi uma fase breve. Eu cheguei em Campina Grande em 1970 e fiquei até 1974. Certo. Nessa fase eu trabalhei no hospital, no ICANEF, o Hospital Dr. João Ribeiro. Fui professor na Faculdade de Medicina de Campina Grande, que estava começando, foi os primeiros anos de faculdade de Campina Grande. Eu fui convidado pelo então professor Paulo Eugênio Sete, que era o responsável pela cadeira, para integrar a equipe. Aprendi muito. Olha, André, é ensinando que se aprende. Aliás, a vida é um grande aprendizado. Aprendo muito com os clientes, aprendo muito. Sempre a vida é um aprendizado. Então, eu ensinei de 70 a 74 e trouxe dentro de mim um desejo da modernização da psiquiatria, uma psiquiatria mais dinâmica, uma psiquiatria mais participativa, que o paciente tivesse um papel não meramente estático, mas que ele pudesse interagir e ser mais participativo. Então vim com esse desejo dentro de mim de inovar. E nesse sentido, passei 4 anos aqui em Campina Grande. Acho que devo ter contribuído substancialmente nesse sentido. Inclusive, muitos dos psiquiatras grandes que Campina Grande hoje tem, o Jorge Ramalho, o Edmundo Gaudêncio, o Rosário, todos foram meus alunos e foram que começaram a se interessar pela psiquiatria a partir dos debates, das mesas redondas que a gente fazia, mas que deram os primeiros passos a partir do contato que tiveram comigo. Então, eu acredito que eu devo ter contribuído, me sinto participante dessa história. Em 74 eu resolvi ir para Recife. Vamos já chegar nesse ponto. Ok. Certo? Okay. Eu quero explorar mais assim, o seu primeiro momento em Campina, tá certo. Porque você está sendo modesto, porque você foi, além de professor precursor da psiquiatria junto com o Paulo Sete, numa universidade, numa faculdade ainda muito nova. A Faculdade de Medicina de Campina Grande foi fundada em 1968. Você chegou em 1970, então, embora a gente considere que a Faculdade de Medicina tenha começado seu período embrionário em 1964, foi em 68 que ela começou efetivamente a funcionar. Então você começou numa faculdade que tinha apenas 2 anos. Me fale mais desse início. Como foi entrar na faculdade ainda tão jovem? Porque você tinha se formado tão pouco tempo atrás e já entrou numa faculdade de medicina. Verdade. Já ensinando. Como foi esse começo? Quando eu cheguei em Campina Grande, no outro dia, eu estava assim, saindo do hospital e Paulo Sete disse assim: Gil, o que é que você está fazendo aqui em Campina Grande? Eu disse: eu cheguei ontem.
Depois você acaba de entrar para a equipe que está dando um curso de medicina. Era um curso, nessa época, tinha uma cadeira chamada Psiquiatria Preventiva. Grande importância, porque prevenir é melhor que remediar. Essa cadeira de Psiquiatria Preventiva, ela abre muitos horizontes, né? Tudo. A gente vê que o mundo precisa de planejamento, né? O mundo precisa de urbanismo, precisa de muitas coisas. Então essa cadeira dava margem a muitas discussões. Os alunos faziam grandes nessa época a faculdade, não sei se ainda é assim, tinha umas bancadas em 4 e os estudantes ficavam bem à vontade. E uma coisa que eu sempre procurei fazer foi incentivar o livre pensar das pessoas. Acho que todos nós podemos e devemos ter nossa forma de pensar. Esse cerceamento da liberdade de pensar não é salutar. Então, mas eu sempre fui muito tímido, André. Eu me lembro que quando eu entrei na sala de aula, eu baixei a cabeça para dar aula, primeira aula, andei quilômetros dando aula de um lado para o outro, e quando terminou a aula, Paulo Sete disse assim: "Gil, sua aula não foi ruim, seu conteúdo não foi ruim, mas faltou você olhar para as pessoas, faltou você falar mais alto, faltou você ir ao quadro negro", nessa época não existiam slides, faltou o quadro negro fazer um esquema da aula. Em suma, você precisa se soltar mais. Isso eu tomei como um ensinamento e me esforço. Eu continuo sendo um garoto tímido. Você não imagina como para mim não é fácil estar aqui falando, mas às vezes o papel que a gente tem que desempenhar nos exige desempenhar esse papel. Aliás, a vida, Moreno, que eu fiz uma formação psicodramática, Moreno diz assim: a vida nada mais é que desempenho de papéis. Eu vejo que você tem pontos importantes de inflexão e de mudanças de roteiro muito interessantes. Por exemplo, e você absorve muito essas percepções, essas situações para engrandecimento pessoal. Posso estar errado, mas, por exemplo, quando você viu o professor Luciano de Oliveira pegar a sandália do seu paciente e calçar, você vestiu-se do caráter humanitário da medicina. Quando o professor Luciano lhe deu uma nota 8 naquela prova, pura e exclusivamente por seu caráter humanitário que você havia aprendido com ele tempos antes, você mais uma vez absorveu aquilo como aprendizado. Me parece que essa situação de Paulo Sete também foi a mesma coisa, né? Porque você hoje é reconhecido pelos seus ex-alunos, como você citou, Edmundo, George, como um formador muito importante. Então, isso com certeza mudou o seu modo de ensinar também. Mas voltando ainda nesse período curto de Campinas, de 4 anos, teve uma participação muito importante ainda, né? Você foi um dos fundadores da nossa cooperativa, que tem 50 anos hoje, né? Como foi para o médico que não gosta das formalidades, como você já me disse outra vez, entrar numa cooperativa? O que é que fez você acreditar no modelo cooperativista e ser um dos fundadores da Unimed de Campina Grande? O modelo cooperativista, ele, na prática, ele é profundamente transformador. Mas, na teoria, ele é lindo. O surgimento do movimento cooperativista no mundo mudou ou amenizou a forma capitalista de ser, o capitalismo selvagem. Mas
na prática, colocar isso em prática não é tão fácil, porque é parte do ser humano querer ter, e quanto mais tem, mais quer, e usa de artifícios e de meios que muitas vezes não condizem com a ética. Então minha batalha desde que entrei na cooperativa sempre foi, primeiro, ter uma condução pessoal, do coletivo, de saber usar o coletivo, com honestidade, com ética. Segundo, sempre foi exortar e fazer com que as pessoas exerçam o cooperativismo como é para ser. Acompanhei e acompanho a nossa cooperativa, a Unimed Campina Grande. Quero bem, quero vê-la bem. Meu cunhado, José Juraci Gouveia, foi um dos fundadores, junto com o Firmino, junto com tantos outros. Campina Grande tem uma pleia de grandes nomes no passado, né? Pessoas muito corretas, fortes, que implantaram essa batalha contra essa selvageria que existe. Mas existe o outro lado, pessoas que trabalham para destruir. Tudo que a gente procura inovar, tudo que a gente procura se conduzir, sempre existe o outro lado. A vida é sempre uma eterna luta entre lados opostos. E então, fui fundador da cooperativa. Depois, quando eu retornei, exerci algumas funções em comissões na cooperativa, mas nesse primeiro momento eu era um jovem, apesar de admirar todo o empenho das pessoas que fizeram, eu ainda não alcançava a dimensão do que é ser um cooperado. Mas a história sabe ler sua participação como uma participação muito importante. Gil, então 4 anos em Campina Grande, mudança para Recife, e uma mudança também do ponto de vista de formação profissional muito impactante. Me conte essa mudança para Recife, o que trouxe de novos horizontes, como foi isso? Se eu não me engano, em 74, né? 74. As adversidades, elas sempre nos ensinam muito. A gente, às vezes, não aceita que temos que passar por adversidades, mas elas nos impulsionam para frente. Quando eu cheguei em Recife, eu fui estudar. A gente pensa que quando termina a faculdade, sabe de alguma coisa. Aliás, o recém-formado acha que sabe, né? Faz a residência e acha que sabe alguma coisa. Depois a gente vai vendo que precisamos aprender muitas coisas. Então eu fiz formação em psicodrama, fui fazer uma terapia pessoal, fiz uma terapia psicanalítica, e fui exercer a profissão. Eu passei a exercer, eu tenho uns 55, sei lá, de forma de contínuo trabalho terapêutico, contínuo trabalho de atender o paciente. Eu digo, quando sempre é necessário, que tem que reconhecer o avanço farmacológico. Hoje em dia eu que acompanhei toda essa mudança do perfil medicamentoso, quando se reconhece e vê a importância bioquímica e farmacológica, mas eu sempre pontuei muito importante a psicoterapia como um apoio, como a pessoa conhecer um pouco de si. Quem não conhece de si, pouco progride, repete incessantemente a mesma coisa, o mesmo erro. Então eu fui trabalhar, estudar, fiz formação em psicodrama. A certa altura do rumo
resolvi fazer um curso de formação em homeopatia e fiz um curso de formação durante 2 anos com o professor José Laércio do Egito, da sociedade, era um curso da Sociedade Homeopática, Sociedade Hahnemanniana de Homeopatia. E foi fazer, eu digo sempre que eu sempre procurei minimizar, eu achei que poderia resolver de uma forma mais branda os efeitos medicamentosos. E que não, muitas vezes é necessário usar mesmo da química, tem certos momentos de sofrimento que, se a pessoa não usar mesmo os remédios, não vai conseguir muita coisa. Então esse renascimento, podemos dizer assim, de formação profissional que Recife lhe propiciou pela segunda vez, porque na verdade você tinha sido aluno na Faculdade de Ciências Médicas no primeiro momento, depois voltou a Recife em 74. Inclusive vale lembrar de uma frase que eu acho formidável do professor Fernando Figueira, para mim um dos médicos mais importantes que o Brasil já teve, o professor Fernando Figueira, fundador do IMIP. Ele dizia que um médico nunca se forma, ou seja, você precisa estar em constante aprendizado, o estudo é um ato contínuo. Nesse segundo momento que você abraçou a psicanálise, o psicodrama, e também havia um fenômeno em franca ebulição no Brasil, que eram os conceitos da fabulosa Nise da Silveira. Como é que isso, nesse caldo todo, você se situou? Eu conheci pessoalmente a doutora Nise, eu estava no Rio. Ela é uma figura marcante. Acho que ninguém que esteve com a doutora Nise passou incólume. E me lembro da última vez que estive com ela, eu já formado, fui visitá-la e ela já bem velhinha, pegou um livro de Jung. Ela era uma leitora apaixonada pelo Gustav Jung. Ela pegou o livro e colocou os olhos assim bem pertinho para conseguir ler o que estava escrito. E ela conta uns episódios, vou falar um pouco dela. Por favor. Ela diz assim que o professor Jung disse para ela que ela precisava estudar mitologia, que deu uma grande transformada na vida dela e na minha também. Eu vejo, olha, André, a arte é importantíssima, a expressão artística é importantíssima. O paciente, ninguém pode imaginar quanto existe de capacidade de expressão através dos símbolos, né? Então, incentivar o paciente a expressar através dos símbolos, da pintura, do teatro, da dança, tanto isso me influenciou que eu criei e fundei no Recife durante um certo tempo um serviço para psicóticos em que era a síntese do trabalho da Nise da Silveira. Era um ambiente, eu aluguei uma casa, só que eu fui um pouco mais no sentido de que eu incorporei as ideias de Ronald Lang, que era um psiquiatra inglês, e fiz uma casa, eu aluguei uma casa onde os pacientes basicamente administravam a casa. Por exemplo, jardim, eles cuidavam, o telefone, a recepção, e também tinha as oficinas onde os pacientes faziam suas expressões artísticas. Então,
grandes transformações eu vivi nisso. Eu vi pacientes que eram esquizofrênicos, uma vez esquizofrênico, sempre esquizofrênico, mas pessoas que eram tidas como esquizofrênica e publicou um livro de poesias. Então ela ganhou uma identidade que sobrepôs aquela doença estigmatizante. Ela passou a ser uma poeta, uma pessoa que publicou um livro com extrema timidez. Há pessoas que começaram a desenhar e passaram depois a ganhar a sua vida através dos desenhos que fez. Né? Então, a experiência de ter criado e dirigido por um certo tempo esse serviço marcou bastante a minha vida. Devo a quem? Aos precursores. Nós todos precisamos agradecer e valorizar nossos professores. A doutora Nise, Paulo Sete, foram pessoas que me nortearam, que me orientaram a ser o que eu sou e continuo sendo. Maravilhoso. A sua estadia em Recife, se eu não me engano, de 74 a 90, né? Exatamente. Para quem acompanha a história da medicina, sabe muito bem que você foi um proeminente profissional da psiquiatria em Recife. Uma cidade que é cosmopolita, né? Uma cidade grande, mas que você conquistou um espaço bastante considerável. O que fez você voltar para Campina Grande? Agradecendo, inclusive, a essa circunstância que fez você voltar, porque foi aí que Campina voltou a abraçar, em definitivo, o Gil Braz. O que foi o momento de inflexão que fez você voltar de Recife para Campina? Ou que fez você sair de Recife? Não necessariamente para Campina, mas o que fez você deixar Recife? Tiveram alguns episódios. Eu nunca gostei muito de trânsito, entendeu? Eu nunca gostei muito de elevadores. Eu nunca gostei muito de prisões. Era o menino que buscava espaço. Sempre, Recife, eu tive um episódio em que eu sofri um assalto. Isso também marcou. A violência. Interessante que eu saí de Recife porque sofri um assalto, não foi um assalto assim, me deu a carteira. Foi uma coisa que o camarada tentou mesmo exterminar minha vida, que graças a Deus nada tive, saí mesmo. E problema de saúde. Eu comecei a ver que precisava de uma vida mais tranquila. Tanto que quando eu cheguei em Campina Grande, eu comprei uma granja, fui morar numa granja, num espaço, e tomei uma decisão de que eu ia passar uns 6 meses sem atender ninguém. Queria mesmo um refresco, vamos dizer assim. E quando eu cheguei em Campina Grande, com 2 dias uma pessoa insistiu para que eu atendesse o marido dela. Mas eu não tenho um consultório, não tem problema, eu levo onde você estiver. Então eu comecei a atender no meu retorno na Campina Grande, na granja, no meu espaço que eu tinha. Providenciei uma sala lá, comecei a atender. E voltei. Gosto muito de Campina Grande. Campina Grande, eu tive a honra de receber o título de cidadão campinense, acho que foi em 2019, mas eu sempre me senti um cidadão campinense. Campina Grande é uma cidade que a gente não precisa receber título de cidadão. Campina Grande é uma cidade extremamente acolhedora, de um povo, acho até que Campina Grande acolhe melhor os forasteiros do que os Você disse uma verdade, que eu sempre tive essa concepção.
Porque os grandes campinistas, meu pai sempre se dizia campinista. Então os grandes campinistas eram os forasteiros de Campina Grande. Então, Campina Grande é tão apaixonante que ela acolhe quem é de fora como filho seu, e realmente eu concordo com você. Eu estive presente no seu título de cidadania em 2019, que aparentemente poderia ter sido tardio, mas não foi porque Campina já tinha você como filho há tanto tempo que nem precisava dessa formalidade de um título oficialmente dado. Gil, parece recente, mas você já está nesse retorno a Campina Grande há 32 anos exercendo a profissão. Inclusive é uma das estratégias desse nosso trabalho na revista Conviver, a alternância entre um profissional importante da ativa e um profissional importante que já não está mais na ativa, como foi José Moraes Lucas na última consulta. Mas você continua nos brindando e de maneira extremamente eficiente com seu exercício na psiquiatria. Aí eu te pergunto, como você vê, você que é um médico com um perfil humanista muito profundo, que tem alicerces na infância, como é que você vê a tecnologia, a convivência da medicina com a tecnologia, o avanço na telemedicina? Você acha que isso poderá trazer benefícios ou prejuízos? Como é que você vê o médico no futuro? Ninguém pode mudar o desenrolar das coisas. A chegada da tecnologia impactou, mudou completamente o mundo. A gente sabe que houve várias revoluções, a história da humanidade é feita por períodos, mas a entrada da tecnologia, da informática no mundo acelerou tudo de uma forma incrível. Então, nós mesmos recentemente passamos por essa pandemia, e se não fosse a possibilidade da gente interagir através da telemedicina, teria parado praticamente tudo. Então eu acho importantíssimo. A gente ainda não está podendo avaliar mesmo como isso vai impactar todo o avanço da ciência. Agora, a gente tem que contrapor, André, sempre que o humano, o ser humano é essencial. Por trás de toda a máquina sempre tem que ter um ser humano. E eu acho também que, no meu caso, que a gente lida diretamente com os sentimentos humanos, então importantíssima a presença. O presencial continua muito importante. Como fazer essa tecnologia evoluir para haver uma interação maior, isso são questões que os tecnólogos vão poder nos dizer. Eu acho muito importante, não podemos ficar longe dessas mudanças, mas temos que preservar o lado da beleza do contato. Perfeito, perfeito. Falamos do médico, do psiquiatra, mas você não é só médico, não é só psiquiatra. Que outros prazeres você tem nutrido ao longo da vida? O que é seu plano B? O que tem sido seu plano B na vida? André, eu acho que a natureza ela é de uma beleza estarrecedora.
né? A gente poder ver, poder contemplar, poder sentir. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. Se eu pudesse, eu iria me dedicar inteiramente às causas ecológicas, né? Eu vejo que o mundo, a natureza, me faz sofrer quando eu vejo a imensidão de lixo que existe e a gente produzindo mais, né? Me faz sofrer quando eu vejo a destruição, a falta de zelo pela nossa casa. Isso, eu me tornaria, sem dúvida, um ecologista. Existe um dado interessante, que nós tivemos hoje, é dia 21 de abril, e 19 de abril foi dia do índio. Quando eu era recém-formado, eu recebi um convite da FUNAI para trabalhar no Xingu. E eu fiquei balançado com aquela ideia. Aí uma pessoa que trabalhava veio até mim e disse: Gil, ele era para passar 6 meses no Xingu e 6 meses nesse que nós chamamos de mundo civilizado. Então ela disse assim: Gil, não vá que você vai sofrer muito. 6 meses no Xingu é uma coisa maravilhosa, mas depois que você volta para esse mundo civilizado, então o mundo civilizado é um mundo marqueado, é um mundo da falsidade, entendeu? É um mundo em que as pessoas vivem de aparências, vivem de construções imaginárias que não condizem com a realidade. Então, eu fiquei nesse mundo. E também uma das coisas que eu não gosto eu sou uma pessoa muito sincera, né? Às vezes até demais. Às vezes magoo as pessoas, muitas vezes involuntariamente, pela maneira de dizer as coisas. Então, acho que seria um ecologista. Eu sou um amante da natureza. Quanto mais pura a natureza, mais bela. Olha, o brasileiro não sabe o que é o Amazonas. Você está na selva amazônica mais pura, vendo os tucanos, né? É uma coisa maravilhosa, uma experiência maravilhosa. Entende? Você já estabeleceu sem querer o seu plano B, entendeu? O problema é compatibilizar esse plano B com a existência material. Mas Deus proverá. Muito bem. Gil, queria suas considerações finais. Fique à vontade de... Pense que você esteja falando. Eu acho o bacana desse projeto é que é um projeto audiovisual. A gente tem muita coisa escrita, é fácil encontrar alguma coisa escrita sobre grandes médicos como você mas é difícil a gente encontrar arquivo audiovisual desses grandes médicos. E esse projeto que a Unimed está trabalhando é para preservar exatamente isso. Então veja que um vídeo como esse pode ser ouvido por um jovem estudante que busque humanidade daqui a 30, 40 anos no curso de medicina. Então, qual é a sua mensagem final para esse estudante de medicina? Talvez para o seu filho que está fazendo medicina. Primeiro, acho que a pessoa deve se perguntar por que quer escolher medicina, por que quer fazer medicina. Eu acho que isso é uma pergunta fundamental. Dizer que a medicina ela é como diz assim, é uma doença sem remédio. Depois que você entra, não tem cura. Você sente é uma paixão sem remédio. Não é? Lembrar que tem uma máxima que diz assim: sedare dolorem opus divinus est. Sedar de Hipócrates. Sedar a dor é uma obra divina. Então, esta é a função, é um lema que o médico
procurar colocar dentro de si. Então eu incentivo as pessoas que sentem a vocação, não façam outra coisa. Se quer ser médico, seja médico. Se quer ser médico, que seja um autêntico médico. Não é tão fácil. O caminho, a estrada larga é fácil, mas temos que caminhar por caminhos estreitos. E esse é o que é bom. É você andar descalço, pisar devagar nas pedras, e dar continuidade e segurar o bastão. A vida é uma corrida de bastão, André. Um corre, depois passa para o outro e assim sucessivamente, e chegaremos um dia, ninguém sabe onde. Maravilhoso. Hoje entrevistamos uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, principalmente pelo caráter de humanidade, de humanista, que é o Gil Braz. Eu espero que todos que vejam essa entrevista fiquem tão felizes quanto eu estou feliz de ouvir suas palavras. E que essas palavras possam alcançar médicos do futuro. Porque se hoje a gente pode está perdendo o perfil de humanidade no traquejo, no contato com o paciente, quiçá como estará isso daqui a 30, 40, 50 anos. Então que essa sua entrevista sirva de reflexão para o futuro. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado também.